Nessa aula, a gente vai tratar de semelhança de triângulos, ok? Mas, antes de falar em triângulos semelhantes, eu vou falar de figuras semelhantes, no sentido mais amplo. Imagina que você é o feliz proprietário de uma luneta. Luneta, você olha de um lado, do outro lado você enxerga alguma coisa tantas vezes maior. E ela tem o poder de aumentar as coisas em K vezes. E claro, se você usar ela ao contrário, ela vai ter o poder de diminuir alguma coisa em K vezes. Beleza? Vou fazer o seguinte, vou servir de modelo aqui, vou ficar de perfil, você vai olhar com essa luneta, vamos supor que você regule aqui esse K para 2, ou seja, ela vai aumentar 2 vezes, e você vai olhar a minha cabeça de perfil, beleza? O que vai acontecer? Você vai ver a minha cabeça, provavelmente ela é desse tamanho, vai ficar 2 vezes maior, do dobro de altura. O que vai acontecer com o nariz se a cabeça dobrou? Vai aumentar 3 vezes, 1,5 vezes? Não, né? Para que você continue vendo a mesma figura, né, só que ampliada, o nariz vai ter que aumentar na mesma proporção, ou seja, 2 vezes também. E o tamanho da orelha? Também 2 vezes. Bom, então ficou claro para você que no caso da luneta, as coisas vão aumentar na mesma razão. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Essas duas figuras, ou seja, a original que você viu, a minha cabeça, e a outra ampliada, elas são figuras semelhantes. Logo, semelhantes são as que têm o mesmo formato, têm a mesma forma. Você olha, se vê praticamente a mesma coisa, só que em tamanhos, em dimensões diferentes. Ficou fácil agora? Ficou. O que aconteceu? Vamos lembrar. O nariz dobrou? Dobrou. Então a orelha tem que dobrar, etc. Tudo dobra, tudo dobra. Se triplicar, tudo triplica. Presta atenção agora nesse detalhe aqui. Imagine que o meu nariz faça um ângulo de 40 graus aqui com a vertical, beleza? Bom, você olhou com um K valendo 3, com um binóculo que aumenta 3 vezes. Quanto é 40 graus vezes 3? 120 graus. Gente, será que meu nariz vai fazer isso? Vai ficar apontado para cima? Não! Então, esta inclinação do nariz, percebe? Os tais 40 graus ali que eu inventei, ela permanece a mesma. As inclinações, os ângulos nessas figuras permanecem exatamente com as medidas iguais, são ângulos congruentes. Ficou claro isso? Beleza? Se você entendeu isso agora, você vai entender então 2 triângulos quando é que eles são semelhantes, tá bom? O conceito é esse, basicamente é isso. Vamos embora. Olha só, você tem aqui um triangulinho com medidas A, B, C. Olha para ele com o tal binóculo, que aumenta K vezes. O que vai acontecer? O lado A vai passar a medir K vezes A, beleza? E o lado B vai passar a medir K vezes B. E o lado C vai passar a medir K vezes C. Ponto. Você tem aqui 2 triângulos semelhantes, tá bom? O símbolo que a gente vai usar para semelhança é esse aqui, ó. É um tio, tá? Isso quer dizer semelhante. Muito bom. Agora, perceba o seguinte, os ângulos continuam 2 a 2 com medidas exatamente iguais, tá? Então aqui eu marquei o ângulo azulzinho aqui, olha, com um tracinho, eu marco o mesmo valor, um tracinho, tá bom? Aqui em cima o de 2 tracinhos, aqui em cima o de 2 tracinhos e aqui o de 3 e o de 3. Beleza, gente? O que vai acontecer? Se você dividir, né, olha só, pegar essa medida de lado, K vezes A por A, você vai achar K. Se você dividir K vezes B por B, você vai achar K. Este K ganha o nome de razão de semelhança. É o quantas vezes lá aumentou ou reduziu, porque se você usar o binóculo ao contrário, reduz, mas funciona também para semelhança. Percebe? Tranquilo? Agora, olha só, cuidado. O conceito de homólogo é assim. Você tinha lá, então, a minha cabeça aqui, né? Comparou, tinha aumentado lá tantas vezes. Então, quando você compara o nariz, tem que comparar o nariz grande com o nariz pequeno, a orelha grande com a orelha pequena, e não comparar o nariz com a orelha, porque não vai dar certo, ou não vai dar essa razão constante valendo K. E aqui no caso são os tais lados homólogos, tá bom? E os ângulos também, né? Você tem que ver quem corresponde a quem, aonde que está a posição de cada ângulo. Feito isso, você já compreendeu e ficou fácil de você entender o que são figuras semelhantes, tá bom? Eu vou te propor aqui um exemplo, vou fazer um exercício, só que eu vou aproveitar já esse exercício para falar para você sobre o teorema fundamental da semelhança de triângulos. Ele é simples, então a gente aproveita aqui a ideia do exercício.
O teorema fundamental da semelhança de triângulos diz o seguinte: dado um triângulo, se eu passar uma reta paralela a um dos lados, poderia ser aqui, ó, paralela, poderia ser aqui, eu vou fazer com esse aqui por questão didática, tá bom? Fica mais fácil para você enxergar. Então, olha, se eu passar uma reta paralela, ela vai cortar, não é isso? E vai formar um novo triângulo pequenininho, menor do que o original. Este triângulo pequenininho, independente da altura que eu cortar, tá bom? Vou parar aqui, ó, por exemplo, independente da altura, esse triângulo pequeno sempre será semelhante ao grandão, desde que a reta seja paralela. Se eu traçar a reta nesse sentido, paralela àquele lado de lá, ó, essa aqui é paralela a essa, esse triangulinho é semelhante ao triangulão, tá bom? Bora entender isso aí? É muito fácil. O que acontece? Quando você traça a reta paralela, você tem ângulos correspondentes. Lembra lá das retas paralelas cortadas por uma transversal? Então, esse é correspondente a esse. Então, essas medidas são necessariamente iguais, essas duas também. E esse ângulozinho verde aqui em cima do A, ele é comum. Ele é tanto do pequeno quanto do grande. Então, você tem aqui um triangulinho e um triangulão, tá certo? Que tem os mesmos ângulos internos, logo eles têm o mesmo formato, logo eles são semelhantes. E se eles são semelhantes, o que vai acontecer? Existe uma razão constante entre os lados, tá? Eles são proporcionais. E uma vez que eu tenho a razão, que eu conheço a razão, eu consigo descobrir todos os lados entre um e outro. Quer dizer, conhecendo de um, eu passo a conhecer todos os lados do outro. Entendeu? Muito bem, gente. Vamos lá então, vamos embora resolver. Aqui nesse exemplo, ele te deu um triângulo grande, ABC. Por exemplo, o lado BC mede 15, o lado AC mede 6, tá bom? E o lado AB mede 12. Passou uma reta paralela, aqui a verdinha, então paralela, cortando nos pontos P e Q, beleza? E ele quer o valor desse X aqui. O que é o X? É o lado PQ, é o lado do triângulo menor. Muito bem, já sabemos que os dois são semelhantes. O que você precisa fazer? Você precisa equacionar, montar uma equação. O que vai ser montar a equação? Você vai montar uma proporção, vai falar que uma razão é igual a outra razão. E no caso aqui, são três, né? São três lados. Veja, se eu, como é que eu vou dizer isso? Né? Eu vou dizer assim, olha, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo, tá bom? Então, como é que eu fiz? ABC, vamos manter AQP. AQP, legal. Se eles são semelhantes, eu dividindo o lado, vou fazer do maior para o menor, tanto faz, podia ser do menor para o maior. Eu dividindo o lado de 15 pelo seu correspondente, que é x, tem que dar igual a 6 dividido pelo seu correspondente, que é 3, que tem que dar igual a 12 divididos pelo seu correspondente, que é esse aqui que eu não sei quanto vale, botar um ponto de interrogação. E também não quero saber, eu quero x, tá bom? Então vamos embora, olha só, eu vou começar por esse x aqui. Quem é o lado homólogo ao x? É o de 15. Consegue enxergar isso? Tá? Uma forma de você enxergar é assim, observa, o ângulo verde, esse que está marcado com 3 traços, enxerga quem no triângulo pequeno? Ele enxerga o x. E no grande? Ele enxerga o de 15. Então, esses são os lados homólogos. Eles são enxergados, são vistos pelo mesmo ângulo. Ficou fácil agora, né? Então, vamos embora. Eu vou dizer que 15 dividido por x, então 15 dividido por x é igual, tá? Ou seja, se eu dividir o lado pelo seu correspondente, isso vai ter que dar sempre a mesma coisa para os três lados. Vamos embora. Então, vai ser igual a quanto? Esse que mede 6 dividido por esse que mede 3. São os correspondentes. Repare, aqui o ângulo laranja de 2 traços enxerga 6. Aqui o ângulo laranja de 2 traços enxerga 3. Então, assim como 6 está para 3. Assim como, tem mais uma, né? Que seria o de 12 está para o AQ. Tá bom? 12 está para o AQ. Aqui eu montei completo, mas observa, eles não querem isso, né? O exercício pediu x, então você pode resolver só com a primeira igualdade aqui, não é verdade? Então vai dar quanto? 6x, né? Poderia fazer direto, eu vou fazer o que todo mundo faz aí, para você não se atrapalhar, multiplica em cruz, 6x igual a 3 vezes 15, beleza? Dá para simplificar, dividir os dois lados por 3, aqui fica 2x igual a 15, portanto x vai ser igual a 15 sobre 2,
e 15 sobre 2 dá 7,5. Então, o nosso x aqui vale 7,5. E com isso você conseguiu entender qual é o sentido, né? Para que serve a gente sacar que dois triângulos são semelhantes, não é isso? Você conhece você tem algumas informações sobre um, algumas sobre o outro e consegue então achar o que falta. Continuando então, a gente vai estudar agora os casos de semelhança de triângulos. Olha, se você entendeu o que são triângulos semelhantes, você não vai precisar usar isso aqui na base da decoreba. Você vai entender isso, tá certo? E vai conseguir resolver os seus exercícios. Mas vamos lá, vamos formalizar um pouquinho. Basicamente são 3 casos. A gente chama de ângulo, ângulo, lado, 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 ângulo, lado. Quando a gente fala em semelhança e a gente fala ângulo, significa ângulos congruentes. Então aqui os triângulos, você está comparando 2 triângulos, eles teriam que ter 2 ângulos congruentes. Isso garante que eles são semelhantes. Já explico por quê. Quando a gente se refere a lados em semelhança, os lados não precisam ser congruentes, até poderiam, né? Mas a congruência seria a proporção de 1 para 1. Os lados precisam ser proporcionais, tá? Então, os 3 lados teriam que estar na mesma razão, fazer a mesma razão. Muito bem. E aqui, lado, ângulo, lado, vou explicar mais adiante, mas novamente reforçando, lado significa lados proporcionais, tá? Tanto esse L quanto esse, e ângulo significa ângulos congruentes. Vou explicar isso fazendo exercício. Vamos lá? Olha só. Aqui no primeiro exemplo, são dados 2 triângulos. Nesse aqui, eu conheço um lado medindo 6, um outro medindo 8, não conheço o terceiro, é desconhecido. E no triângulo da direita, eu conheço um lado apenas, mede 9, e quero que você calcule e obtenha o valor de x, que é esse outro lado, tá bom? Que outra informação está embutida ali naquela figura? Ah, os ângulos, né? Ele está informando que este ângulo aqui é congruente com aquele lá. Ah, beleza. Então ajuda um pouquinho. Então eu tenho aqui um ângulo congruente com outro ângulo do outro triângulo. Mas está dizendo que este é congruente com esse. Opa, legal. Você lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180? É. Ora, se esse, vou falar em medidas, se esse é igual a esse e esse é igual a esse, somando esses dois vai dar o mesmo que a soma desses dois. Logo, o que falta para 180 aqui é o mesmo tanto que falta para 180 ali. Percebe? Então, o que eu acabei de descobrir? Que conhecendo 2 ângulos, né? O terceiro está determinado. Então, é o caso aqui, um caso de semelhança, que é o AA. Né? Eu sabia ângulo, ângulo, congruentes, percebeu? E por que funciona o caso AA? Porque o terceiro necessariamente vai ser congruente, porque a soma dos ângulos internos em qualquer triângulo sempre é 180. Pessoal, com isso ficou muito fácil. Você sabe que se eles são semelhantes, os lados também têm que estar na mesma razão, eles são proporcionais. E como é que você escreve isso? Ora, você vai dizer que esse está para esse, assim como o outro está para o outro. Tá bom, mas o 9 está para quem? Está para o 8 ou está para o 6? Aí é que você tem que ter a sacada. Você tem que descobrir quais são os lados homólogos. Vamos embora colorir esse nosso triângulo. Serão homólogos correspondentes, ou seja, esse 9 corresponde a quem nesse outro triângulo? Repare que eles estão em posições diferentes, pode até estar invertido, não é? Então, vamos lá, vamos analisar. Olha só, baseia-se no ângulo. Observa o seguinte, está vendo esse ângulo que marca, tem uma marquinha? Qual é o correspondente dele na outra, o homólogo dele? É esse aqui, ó, tem uma marquinha. Esse ângulo de uma marquinha enxerga, faz de conta que ele é um olho, um observador, ele enxerga o lado oposto de 8, tá? No outro triângulo, o ângulo que tem uma marquinha, vou pintar ele de azul também, que tem uma marquinha, que é esse aqui, enxerga o lado oposto, que é o x. Então, agora eu sei que o x e o 8 são correspondentes, são homólogos, são lados homólogos. Você entendeu o truque? Você vai pelo ângulo, ajuda, vai mais rápido. Agora, vamos lá. O outro que tem a marca de 2 tracinhos. Vamos colorir ele aqui, vamos fazer um laranja aqui, ó, 2 tracinhos. Ele enxerga esse ladão aqui, não tem medida, é o lado desconhecido. E lá no outro, esse ângulo de 2 tracinhos enxerga este lado aqui, tá bom? Que também não tem medida, beleza? Ok. Então, este é o homólogo desse. Bom, consequentemente, né, o ângulo aqui de 3 traços enxerga o 6, o de 3 aqui enxerga o 9, então 9
e 6 são lados homólogos, tá bom? Agora você conseguiu a correspondência entre eles. Então, você vai dizer o quê? Você vai dizer que 9, olha, o amarelo está para 6, o amarelo, tá? Ou 6 está para 9, tanto faz, tá? A razão pode ser daqui para lá ou de lá para cá. O que importa é que uma vez que você veio, por exemplo, do 9 para 6, você mantém. Então, você vai dizer que 9 está para 6, assim como... veja, esse aqui eu desconheço, então, e também não me interessa o x. Então, eu fiz de lá para cá, 9 para 6, assim como o x. Quem é o homólogo do x aqui? Assim como o x é o azul, está para 8, né? O ângulo enxerga aqui o 8. Prontinho. Você pode simplificar aqui, né? 9 por 3 dá 3, 6 por 3 dá 2, e multiplicar isso em cruz. Olha lá, 2x igual, onde nós estamos? 3 vezes 8, não é isso? 2x igual a 24. 3 vezes 8, 24. Multiplique em cruz, tá? E, consequentemente, você tem o valor de x, que é 24 sobre 2, ou seja, 12, tá bom? Uma unidade de comprimento qualquer aqui, se você quiser colocar unidades de comprimento. No número 2, vamos estudar, são dados dois triângulos. Observa que ele deu aqui o lado 14, o lado 16, não deu o terceiro lado. Ele informa aqui valores para ângulos, né, de alfa, beta e gama. Aqui ele põe um x, tá bom? E ele pede para você obter o x. Então, na verdade, é claro, o x, se forem semelhantes, e provavelmente vão ser, o x deve ser alfa ou beta ou gama, tá certo? Ele vai ser um dos três. E a pergunta é, qual deles é? Então, vamos olhar essas figuras e primeiro vamos discutir. Será que eles são semelhantes de fato? Veja, aqui eu tenho um x que não é nem alfa, nem beta, nem gama. Então, não posso dizer que esse ângulo tem medida igual a um deles. Então, caso ângulo aí já era. Os outros dois eu não conheço. Mas olha só o que ele faz. Ele me dá três lados. Ele me dá um lado medindo 8, o outro 5, o outro 7. E eu olhando para o triângulo de lá, você vai ter que ter essa percepção, isso é só com prática, tá? É como se fosse um jogo, olha a criatividade. Repare que 16 é o dobro do 8, sim. Ah, que legal. E olha só, o 14 é o dobro do 7, sim. E o 10 é o dobro do 5, sim. Então eu percebi que todos os lados são proporcionais. E eu estou lidando com esse caso aqui, lado, lado, lado. Eu tenho os três lados dos dois triângulos e sei que são proporcionais. Tá? A razão de proporção é 2. Ou se eu fizer daqui para lá, ó, 8 sobre 16 é meio, 7 sobre 14 é meio e 5 sobre 10 é meio. Tanto faz você enxergar a razão de proporção como meio ou 2. Depende só da direção que você vai. Muito bom, descobrimos que eles são o quê? São semelhantes. Por qual caso? Pelo LLL, tá bom? Então é disso que a gente está tratando. E com isso, veja, vou só provar para você, né, que eles são semelhantes. Vou fazer da direita para a esquerda, repare. O homólogo do 8 é o que mede 16, tá certo? Então eu vou escrever aqui 16 sobre 8, seria a razão entre eles. O homólogo do 7, quem é? É o que mede 14, tá? Para manter a mesma proporção. Repare, se eu dividir 14 por 7, eu vou ter a mesma razão. E o homólogo do 5, aqui, vai ser, claro, esse aqui que mede 10. Percebe? Ou seja, se eu dividir 10 por 5, eu vou ter 2. Então, por este motivo, tá? Por eu ter enxergado isso aqui, e ter uma razão constante, ou seja, tem uma razão de proporção, é que eu posso afirmar que eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, os ângulos internos têm medidas iguais, 2 a 2. Ou seja, cada um desses ângulos, por exemplo, esse tem que ser igual a algum desses, né? E qual seria? Cara, ficou fácil. Esse aqui está entre o 8 e o 7. Tá? Os lados homólogos são 16 e 14. Então esse cara aqui mede alfa. Olha lá. Esse aqui está entre o de 5 e o de 7, olha, azul e amarelo. Olha o azul e amarelo aqui, então esse cara mede beta. Logo sobrou quanto para o x? O nosso x? O nosso x vai ser o terceiro, entre o laranja e o azul, tá? Então o x, nesse nosso exemplo aqui, vale gama. Beleza? Está aqui resolvido, então, mais um por um outro caso. Antes da gente iniciar a resolução do terceiro exercício, eu quero fazer um comentário. Olha para o triângulo aqui da direita. Você tem um lado que mede 7 e outro que mede 10. Tá bom?
Faz de conta que você conhece só esses dois lados. Eu te dei aqui duas varetinhas, duas varetas de pipa lá cortadinhas, uma medindo 7, a outra 10. E eu te pergunto quantos triângulos diferentes você consegue fazer. Você vai falar, professor, é só ligar aqui, eu faço um triângulo. É, mas veja, você consegue, por exemplo, fazer o 7 assim e botar o 10 perpendicular, que é diferente, olha lá, 10 aqui. Então dá um triângulo bem diferente daquele lá. Ou seja, se você percebeu, você pode fazer infinitos triângulos, porque não foi fixado o ângulo entre eles. Agora, se você tiver este ângulo fixo, tá? Esse lado 7, esse 10 e esse ângulo for dado, fala, esse ângulo você não pode mexer, não te sobra outra alternativa a não se ligar esses pontos, ou seja, o triângulo está determinado, você tem um único triângulo. Se você entendeu isso, vai ficar muito fácil de você entender o terceiro caso aqui, que é o Lau. Vamos a ele. Olhando as figuras, olha, eu tenho do lado esquerdo um triângulo que eu conheço 3 lados dele, 21, 30 e 42, beleza? Do lado direito eu não conheço o ângulo, ele tem uma marca aqui, mas eu não sei o valor, tá bom? Do lado direito, eu tenho um outro triângulo, onde eu conheço 2 dos 3 lados e quero descobrir o valor do terceiro. Claro, olhando para isso, sugere semelhança, mas a gente tem que ter certeza que eles são semelhantes. Como é que vem essa certeza, não é? Então, observa só. Olhando para os dois, eu percebo que há uma proporção, olha, 21 dividido por 7 dá 3, 30 dividido por 10 dá 3. Essa percepção só na prática, não tem outro jeito, tá? Você tem que perceber isso. E uma vez que eu percebi, eu falo, peraí, esses lados são proporcionais, logo o terceiro também é? Não. Você viu que, dependendo aqui, você pode abrir e fechar, você tem muitos triângulos, e aí pode ser que o terceiro não seja proporcional. Mas eis que ele te deu um dado. Agora sim, agora eu quero que você olhe isso aqui. Ele não disse quanto mede esse ângulo, mas ele disse que este ângulo tem a mesma medida deste. O significado desse símbolo é esse, não é verdade? Ah, que legal! Então, você está lidando com o caso lado, ângulo, lado, onde você tem 2 lados proporcionais, tá bom? E o ângulo entre os lados, tá? Então tem que ser este ângulo entre eles, tá? Esse ângulo entre os lados, ele é congruente. Né? Eles são congruentes, eles têm o mesmo valor nos 2 triângulos. Então você sabe que eles são semelhantes, beleza? Agora, o que precisa? Montar a proporção. Você já viu que é 3, né? 21 por 7 dá 3, 30 por 10 dá 3. Certamente 42 dividido por 3, 14 matou o x. Mas por uma questão didática eu vou montar a proporção, tá bom? Então veja bem, eu tenho que descobrir quais são os lados homólogos, né? E aqui eu não vou descobrir pelos ângulos, eu estou descobrindo pela proporção. Eu sei que 21 teria que ser homólogo ao 7, porque a proporção se deu assim, 3 vezes 7, 21, e 3 vezes 10, 30. Então o de 10 teria que ser homólogo desse de 30. Claro que sobrou o quê? Sobrou para o terceiro, né? Sobrou para o terceiro, 42, ser homólogo do x, e com isso eu já consigo montar a proporção, tá bom? Então aqui você está vendo um exemplo clássico aí, né? Lado, ângulo, lado. Bora, como é que fica a proporção? Galera, eu posso escrever, vou começar pelo 21. 21 está para 7, a razão é 3, assim como 30, ó, o azul está para o azul, está para 10, repare que dá o mesmo valor, 3, portanto, 42 tem que estar para x na mesma proporção. Tá certo? A razão tem que ser igual, que é 3, e com isso eu vou descobrir o x. Eu vou usar essa parte aqui, olha, 30 sobre 10 igual a 42 sobre x. Começo aqui tirando esse 0, né? Então 3 sobre 1 é 3, e multiplicando em cruz. Então eu vou ter dali, olha, que 3x é igual a 1 vezes 42. Passo 3 dividindo, 42 por 3, eu tenho que x igual a 14. Beleza? Muito fácil, né? Bacana? Muito bem. Te apresentei aqui os 3 casos de semelhança. Espero que você tenha entendido, compreendido o fundamento da semelhança, o que são figuras semelhantes, que isso vai te ajudar muito na resolução de problemas, ok? Se você gostou, eu vou pedir para você compartilhar, deixar seu like e, se possível, inscreva-se no nosso canal para receber novos vídeos. Obrigado por sua atenção. Até a próxima aula.